Ok. Olá. Eu acho que vocês devem estar achando extremamente interessante, ou engraçado talvez, o que está fazendo um rapaz barbudo, careca, na frente de vocês. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Anderson Sakuma, sou pesquisador do Instituto de Tecnologia, sou cientista, sou mestre na área de engenharia de materiais, engenharia mecânica e ciência dos materiais. Eu fui convidado para falar para vocês e eu estava extremamente preocupado, né? Porque normalmente quando a gente fala, olhando para as pessoas, vendo, sentindo o retorno das pessoas, é muito mais fácil. Mas quando a gente vai falar que você está sendo gravado, ai, Senhor, que complicado. Bom, eu gostaria de entender ou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fui convidado pela Sabrina e pelo Ageu, são bons amigos, né, extremamente queridos, que me convidaram para falar um pouquinho para vocês sobre um processo, ou sobre um ponto de vista, ou como achar melhor, né? É um processo que a gente chama de cosmovisão. Você sabe o que é cosmovisão? Bom, sim ou não? Não estou escutando? Bom, o que você que está ali na segunda fileira sabe sobre cosmovisão? Você não sabe? Tá, ok. Bom, se sabe ou se não sabe, pra gente não importa nesse momento, tá? Importa só que nós vamos começar agora a entender um pouquinho desse processo. Mas antes disso, eu vou pedir pro pessoal da música, né? O pessoal que está organizando esse processo aí, não sei se é a Sabrina ou a Ageu, só se tem mais um grupo, eu quero saber agora se vocês vão cantar ou não. Bom, a minha sugestão é a seguinte, que vocês cantem 3 hinos agora. Um que seja extremamente feliz, que vocês possam cantar e sentir, poder transpirar um pouco dessa emoção que vocês estão sentindo. O segundo hino, eu gostaria que vocês cantassem um hino um pouco mais tranquilo, para que fizesse com que vocês pensassem nas coisas que nós vamos falar. E o terceiro hino, que vocês consigam encontrar o espírito que vocês estão procurando. Vou fazer o seguinte então. Sabrina, Ageu, faça uma gentileza agora. É vocês dois mesmo, tudo bem? Bom, vocês dois mesmo. Já comecem a organizar esse negócio, tá? E comecem a cantar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar. Agora, alguém pode dar um pause aí e depois eu volto. Depois eu volto, tá? Então, eu fiz assim não, né? Porque a pessoa que tá atrás, que tá gravando, tá achando que é pra ela. Não, é pra quem tá assistindo apertar, pra vocês poderem cantar. Depois a gente volta, ok? Pode continuar. Ok. Eu acho que vocês terminaram de cantar, né? E apertaram o play pra iniciar esse vídeo de novo. Antes de começarmos a falar, antes de eu começar a explicar um pouco para vocês começarem a pensar ou refletir sobre esse assunto, eu gostaria muito que vocês... tem um contexto que eu aprendi desde pequeno que diz o seguinte: toda vez que nós vamos falar de Deus, ou nós vamos parar para entender um pouquinho mais daquele livrinho, sabe aquele livrinho de capa preta? Não sei se vocês conhecem, é um livrinho que tem de capa preta, que normalmente ele sempre está lá na prateleira, pegando pó. Então nesse livrinho de capa preta, toda vez que a gente normalmente abre esse livro, é extremamente importante que a gente entenda que nós não somos nada. E que quem vai falar não é você, né? Não sou eu, mas sim o Espírito. Então, normalmente, é muito importante que antes que aconteça esse processo, que a gente ore. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Nesse momento, eu posso orar aqui, né? Mas eu gostaria muito, 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 muito que alguém da plateia, né? Alguém que está assistindo, ore. Fechem seus olhos, porque eu tenho certeza que alguém que está com vontade agora vai orar.
Amém. Bom, eu acho que agora nós estamos preparados para iniciar esse processo. O que eu vim falar para vocês hoje é sobre um negócio chamado cosmovisão. Cosmovisão é uma coisa que deve ser super simples, né? A gente compra no supermercado, a cosmovisão. O que é cosmovisão? Você sabe? Ou não? Bom, eu vou dar uma chance para vocês. Cosmovisão é a maneira que nós, eu e vocês, a gente observa e vive. É a nossa maneira de ver as coisas. Como a gente vive, como a gente é. A filosofia, ela constituiu alguns pontos de vista de cosmovisão. Tá? Por exemplo, nós temos um processo chamado deísmo, tá? De cosmovisão, que Deus está além do universo, mas não nele. Defende uma visão naturalista do mundo, assim Deus não age sobrenaturalmente naquilo que ele criou. Ele é um Deus utópico, ele é um Deus que está lá longe e que jamais se importaria com os seus filhos, jamais se importaria com a criação. Né? Esse é um pensamento de Voltaire, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Né? Então, essa é uma maneira, essa é uma cosmovisão. Algumas pessoas pensam dessa forma. O outro contexto e outro conceito que a gente entende é o ateísmo. Que esse já é um pouco mais conhecido. Quando alguém tem medo de alguma coisa, ele diz que é ateu. Né? Normalmente, o ateu é o que busca algumas informações. Ou não entende a grande maioria delas. E tenta entender. A visão do ateísmo é o seguinte: não existe nenhum Deus além, nem no universo nem além do universo. Tá? Afirma que o universo é físico e tudo que nele existe. Né? Tudo é matéria e é autossuficiente. Essa visão é uma visão muito mais acadêmica, sabe? Nós temos essa visão em alguns pensadores que marcaram a história. Por exemplo, Karl Marx, Nietzsche, né? e Darwin. O outro ponto de vista que a gente tem chama panteísmo. Deus é todo o universo, tudo é Deus, tudo é Deus. Não há um criador distinto, criador e criação são a mesma coisa, né? O universo é Deus, a matéria é Deus, as pessoas também, né? E tudo é Deus. Extremamente interessante. Já pensaram? Eu sou Deus agora, nesse momento. Se eu sou Deus agora, Deus ele não tem a característica de ser onipotente, onisciente e onipresente? Se ele tem essa característica, será que eu precisaria dessa câmera agora para ser filmado nesse momento e daí estar aí e vocês me assistirem por esse dispositivo eletrônico? Se eu sou um Deus, eu sou onipresente. Só um pouquinho. Vou tentar ir para aí, agora. Não consegui. Bom, são as visões que nós temos, né? Esse sistema, ele tem algumas definições religiosas. O hinduísmo acredita muito nesse processo, o zen budismo, tá? São alguns dos exemplos que nós temos. A outra condição que a gente tem também, né, de cosmovisão é o panenteísmo, tá? Existe um Deus finito, além do universo, tá? Deus é limitado em natureza e poder, né? Aceitam a criação, mas negam sua intervenção. Então, você é filho de Deus, porém Deus tá pouco se lixando para você. Vocês conseguem entender ou imaginar um pai que tem um filho e não intervém por ele? É um pouco caótico. Para mim, talvez, né? Um pouco difícil. Não consigo entender isso. Isso é um pensamento de algumas pessoas, por exemplo, Alfred Whitehead e Charles Hartson. São dois pensadores que trouxeram essa ideologia. E tem um grupo de pessoas que acreditam nisso. Né? Temos um outro processo chamado teísmo finito. Existe um Deus finito, além do universo e no universo. Deus é limitado em natureza, poder. Perdão, isso eu acabei de falar. É o pensamento de John Stuart Mill,
William James e Peter Bertoncini. Tá? O outro processo a gente chama de politeísmo. Politeísmo é muitos deuses existem além, né, além do mundo e nele. Tais deuses influenciam a vida das pessoas em qualquer condição. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de algumas histórias. E uma das histórias eram dos gregos. Sabe os gregos? Aquele povo que tem lá umas estátuas, umas tranqueiras lá, que coisa velha lá, sabe? Essas coisas. Eu gostava muito. Eu gostei muito de história. E esse conceito grego, eles tinham essa visão. Tanto os gregos, romanos e as Wiccas. Já ouviram falar de Wicca? As Wiccas, elas são conhecidas porque elas são as bruxas, né? As novas bruxas que ficam lá fazendo alguns rituais, aquela coisa toda, né? No meio da floresta. É uma festa, né? Aquele negócio todo. Mas o que me impressionava aqui nos gregos é que eles se baseavam nas histórias humanas e a partir disso eles traziam essas condições e colocavam como deuses. Por exemplo, quem era o deus maior? Zeus, né? E além dele, nós tínhamos outros pequenos deuses, Baco, que era deus do vinho, Afrodite, tínhamos uma galera de deuses, né? Então era complicado. Nesse momento eu pergunto para você, será que não é um pouco complicado você ter muitos deuses para poder adorar? Sim ou não? Bom, deixa no oxigênio e a gente conversa depois sobre isso. Mas hoje, eu convido, e vocês estão aqui para entender um pouco o que é a nossa cosmovisão. Se você escolheu acreditar em Cristo, acreditar em Deus, Criador, nós também temos um ponto de vista. E esse ponto de vista chama teísmo. Tá? O teísmo é um Deus infinito, pessoal, existe além do universo e no universo, criou todas as coisas e sustenta tudo de modo sobrenatural. Sabe, pessoal, o que é sobrenatural para vocês? Fantasma. Fantasma é sobrenatural, tenho medo disso? Não. Eu vou mostrar para vocês como é que um Deus age de forma sobrenatural. Eu vou deixar um minuto para vocês. Um minuto. Olhe para o parceiro que está do lado de vocês, tá? Cumprimente ele, sorria para ele e diga para ele hoje, faça uma seguinte conversa aí, né? Diga para ele o que aconteceu de fantástico, de bom na vida dele essa semana. Vou enfatizar, é o que aconteceu de bom. Se tiver alguém aí que acha que nada foi bom, que tudo foi terrível, pelo menos lembrem-se, né? Que só vocês estarem vivos, e aí é uma coisa maravilhosa. A vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas vamos parar. Vamos lá, vocês vão conversar agora entre vocês. Vão dizendo aí. Vocês não estão participando. Eu espero que vocês estejam falando. Sabrina, como que está o processo? Eles estão falando? Então? Então tá. Bom, quantas coisas maravilhosas. Quantas coisas aconteceram nessa semana e a gente teve a intervenção de um Deus. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, sabe, é que muitas vezes a gente não valoriza essa questão de Deus. E é muito interessante quando a gente se transforma em pessoas autossuficientes, né? A gente é muito rico, por exemplo, tem muito dinheiro. Você está no iate, cheio de dinheiro, né? Cheio de mulheres, ou de homens para as mulheres, aquela coisa toda. Com um monte de droga, com um monte de bebida. Para que Deus? Coisa xarope, coisa sem graça. E aí o vento bate. O mar se enfurece e tudo começa a mexer. E aí quando você começa a ver aquelas ondas subindo e batendo do lado do barco, o barco saculejando, parecendo uma rolha, uma garrafa lá que tá lá dentro e você tá mexendo aquela garrafa, é isso que acontece com você. O barco
está à deriva, tá afundando. Para que você vai pedir ajuda? Eu acho que aí a gente lembra de Deus, né? Bom, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a nossa visão. A visão do cristianismo. Isso é ser cristão. Mas, quando eu falei para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês trouxeram suas Bíblias. Tenho certeza absoluta. Né? Lógico. E como a gente pediu para Deus lá no começo, né, para que Ele estivesse aqui entre nós agora e iluminasse a mim e a vocês, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia. Quem não tem Bíblia aí, você, esse rapazinho que está sem Bíblia aí, senta do lado de alguém que tenha. Tá? Ou pega seu celular, que eu tenho certeza que tem que ter um aplicativo de Bíblia. Porcaria normalmente a gente tem. Eu quero saber se você tem um aplicativo de Bíblia. Bom, em suma, consegue uma Bíblia. Acha essa Bíblia. Quando a gente é cristão, a gente tem que aprender o seguinte: Deus, né, Ele foi tão gente boa com a gente que Ele, além de ser pai, Ele deixou alguma coisa para se basear. E para você ter um embasamento, você usa esse livro. Pessoal, livrinho, manual, tem que ler, né? Não adianta você comprar alguma coisa e não ler o manual, você não vai conseguir tirar todas as suas observações desse manual, você não vai conseguir tirar todas as melhores condições desse dispositivo, do dispositivo que você comprou. Esse é o grande problema do ser humano. Ele não gosta de saber dessas coisas. Aqui tem tantas coisas picantes da história, pessoal. Eu, se fosse vocês, eu leria. Nesse momento, tá? Nas outras vezes, talvez a gente faça algumas outras coisas. Mas nesse momento, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 28, versículo 19 e 20. Vamos lá. Mateus 28, versículo 19 e 20. Próxima vez eu deixo aberto. A Bíblia vai ficar mais fácil, né, para poder achar. Bom, depois do processo que aconteceu da ressurreição de Cristo, as mulheres, né, Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus foram ao sepulcro e notaram que ele não estava mais lá. Aonde estava Cristo? Os judeus, eles achavam que tinham subornado os guardas para que Cristo saísse dali. Mas aí Jesus, aquele barbudo que foi crucificado, aquele barbudo apareceu e todo mundo viu a morte dele. Todo mundo! E para constatar a morte dele, um soldado enfiou uma lança. Em vez de sair sangue, saiu água. Esse que nós estamos falando, né? Que conseguiu convencer um bandido que estava do lado dele, um criminoso que estava sendo crucificado também. Ele apareceu aos discípulos da Galileia, lá na Galileia. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar para vocês da visão de ser cristão. Ser cristão, tá? E lá, nesses 2 versículos, eles dizem o seguinte, que são uma parte da grande comissão. Ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que estão aqui, né, no livrinho de capa preta. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, essa é a visão de ser cristão. Nós ainda vamos nos encontrar. Por enquanto, vocês vão me ver só atrás da tela, né? Eu tenho certeza que foi um prazer conhecê-los. Bom, antes da gente terminar, eu tenho duas missões com vocês, tá? Uma cadê o pessoal da organização? Ali, vocês. Eu tenho certeza que vocês devem ter trazido papel, né, pro pessoal. E
caneta e lápis. Bom, se não, se vocês não assistiram antes esse vídeo, se virem atrás do papel, pessoal. Só não rasguem a Bíblia. Bom, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha de papel sulfite, cortar em 4 pedaços, essa folha, tá? E vão dar um pedaço dessa folha para cada pessoa. E uma caneta ou um lápis. Se não tiver caneta e lápis de todo mundo, empresta. Mas qual é o objetivo? Escrevam o nome de vocês, tá? Na parte da frente. E na parte de trás, vocês vão escrever o que vocês entendem, ou o que vocês... como vocês veem Deus. Escreva no papel. É muito importante sempre colocar essas informações que vocês acreditam no papel. Coloque no papel, ok? Então coloquem no papel as informações, nós vamos esperar aqui. Se alguém não souber escrever, não precisa ter vergonha. Vai procurar alguém para ajudar. Se alguém não souber de explicar como é essa sensação,